Eu sou engenheiro químico de formação e durante a faculdade a gente passa 5 anos o quê? Mapeando processos. Depois eu trabalhei numa grande consultoria mapeando processos. Depois eu fui do corporativo da Vale mapeando processos. E aí depois de 9, 10 anos mapeando processos, eu fui conhecer o design de serviços. Bem interessante, né? A metodologia crescendo muito lá para 2012, 2013. Eu falei assim, olha, que interessante mapear o processo pela perspectiva do cliente. Interessante, eu pensei assim, cara, como é que nunca na minha vida eu tinha olhado pela perspectiva do cliente? É interessante porque o mapeamento de jornada é exatamente isso, é como a gente mapeia um processo do ponto de vista de quem mais importa, porque o cliente é aquela pessoa capaz, né, de decidir se aquela empresa vai ter resultado ou vai à falência. Quando pega Apple, Starbucks e várias empresas, está falando de quê? Experiência do cliente. Então mapear o processo do ponto de vista do cliente é bem interessante. Pensando no Lean Manufacturing também, o que é um desperdício para o Lean? Desperdício é tudo que não agrega valor para o cliente. Então você pode aplicar os conceitos do Lean em cima do mapeamento de jornada. Por exemplo, olha, nessa etapa o cliente está esperando muito, nessa etapa o cliente está tendo muito retrabalho, nessa etapa o cliente está se movimentando de forma desnecessária, nessa etapa o cliente está cometendo muito erro. Então é bem interessante esse olhar com a perspectiva do cliente. Não só em termos de ferramenta eu achar fenomenal, a condução dessa ferramenta é fenomenal. Tem uma frase que eu adoro, que é da Mary Poppendieck, que é: o planejamento é melhor que o plano. Ou seja, o ato de você planejar algo é muito mais rico do que o plano que sai desse evento. O mesmo é aplicável ao mapeamento. Quando a gente reúne pessoas para poder mapear um processo do ponto de vista do cliente, esse ato de estar todo mundo ali envolvido, engajado com a perspectiva do cliente, ou seja, conectado com a necessidade do cliente, com empatia com o cliente, é muito mais rico do que o mapa em si. Então muitas vezes eu chego numa empresa e falo assim, a gente já tem mapeamento e tal, mas quando foi feito? Foi feito há 2, 3 anos atrás. Você foi envolvido? Não. As pessoas ali que são importantes foram envolvidas? Não. A gente terceirizou, não faz o menor sentido, porque esse engajamento de colocar todo mundo para falar da experiência do cliente ponta a ponta, isso tem um ganho enorme, isso traz vontade de resolver o problema do cliente, isso traz vontade de melhorar, de evoluir, traz novas perspectivas. É interessante porque o melhor jeito de fazer é envolvendo várias pessoas de várias áreas. Toda vez que a gente, da equipe vai conduzir um cliente, o pessoal sempre pergunta, pode convidar tal e tal área? Claro, convida. E quando termina o pessoal fala assim, ainda devia ter convidado a outra área, Sempre tem gente para poder ser envolvido nisso. Então eu queria colocar aqui, o mapeamento da jornada do cliente é uma ferramenta fantástica, mas mais fantástico ainda são esses atos, esses momentos de parar todo mundo para olhar com a perspectiva do cliente a jornada de ponta a ponta.